Bom dia, meus queridos, como vocês estão? E a palavra de hoje foi o dilúvio de Noé, né, da barca, e a humanidade nova. Vou comentar umas partezinhas que me marcou aqui pra vocês. Aqui no dilúvio tá escrito assim, ó. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na barca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas abaixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra. Isso me fez pensar assim, Deus mandou um vento tão forte, né, para ir secando o mar, para ir secando as águas que estavam na terra. Eu tava pensando, nossa, se ele mandou um vento para ir secar essas águas, essa chuva, imagina a potência desse vento, né? E aí eu tava pensando, como será que Noé ficou dentro daquela barca? Porque ele tem duas alternativas. Ou ele fica na paz, né? Ou ele fica fora da paz, né? Fora da paz é o quê? Reclamando. Porque, gente, depois de 150 dias, começou a baixar. Começou a baixar a água. Depois de 150 dias. Com aquele monte de animais dentro da arca. Só ele, a família dele e os animais fazendo cocô, tendo que comer, todos os animais, répteis. Mas eu penso assim também. Quando Deus nos entrega uma coisa, ele não entrega de qualquer jeito, e é com bênção, né? Então, eu creio que dentro daquela arca tinha a bênção de Deus. Não tinha, eu creio, né? Acredito eu, né? Na minha mente, que não era bagunça, né? Que Deus falou, Deus não ia falar pra... Não ia ser de qualquer jeito, né? Mas é claro também que Deus pode fazer como um teste pra Noé, né? Deus sabe o limite de cada um, né? E às vezes ele deixa passarem os nossos limites para nos aumentar os nossos limites, né? Para estar nos entregando mais paciência. Então ele deixa os outros, ele permite algumas situações que passa o limite pra gente, que ele sabe, só para nos abençoar mais. Então, lá na arca de Noé, ou ele podia estar reclamando, murmurando e se irritando. Ai, por que não passa logo? Não sei o quê, mó tédio, não sei o quê, mó fedor, não sei. Ou ele poderia ficar lá de boa, tá, né? Tá aqui, né? Louvado seja Deus, fui guardado, amém, enfim. Só que aí no final deste dilúvio, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, que eu achei muito lindo também, essa parte, é construir um altar para Deus. Primeira coisa que ele faz foi levantar um altar, e eu vou escrever que lindo que é. E Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, aves, enfim, saíram da arca segundo cada uma da sua espécie. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre um altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são meus desde sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos, como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite.
Eu tava pensando, né? O Senhor respirou um agradável odor e disse. Aí fico imaginando o Senhor lá respirando. Tipo, nossa, que gratidão. Este meu filho é assim, é desse jeito. Glória a Deus, né? Respirou um agradável odor e falou no coração de Noé. E isso nos faz pensar. Me fez pensar, né? Que talvez esse momento de Noé na barca não tenha sido tão fácil, né? Ficar com aquele tanto de animal, com a família toda incubada por vários dias, porque 150 foi quando começou a baixar o nível da água. Teve mais dias para a terra secar, né? Que aí tem que fazer a conta ali, que eu não fiz a conta. E Noé saiu daquele lugar, querendo ou não, dependendo como Noé lidou, aquele foi um momento de deserto na vida de Noé, né? Depende de como Noé era e como ele lidou com a situação. Ele ficou só, ele, a mulher, os filhos e a esposa. Não tinha amigos, não tinha como ele ir na quitanda passear, não tinha como ele ir lá, sair dar uma volta, ver o ar fresco, os animais. Ah, os animais ele via bastante, né? Mas tava lá, numa caixa, incubado, né? Se ele tivesse claustrofobia, né? Nem sei se é assim que fala. Mas enfim, ele ficou lá incubado. E quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi oferecer algo a Deus, ainda entregar, como gratidão, né? E isso me fez pensar que nos nossos momentos de deserto, onde a gente não pode estar fazendo muita coisa, onde o Senhor me coloca às vezes contra a parede, onde eu tenho que estar fazendo escolhas na minha vida, onde é momento de mudança, onde é momento de pouco acesso, onde é momento de que eu não tenho muitas opções. Se eu fazer aquilo, vai ser ruim. Então eu tenho que fazer aquilo que eu não quero, porque é aquilo que eu devo fazer. Quando sair deste lugar, a gratidão no coração, porque nada é em vão. E os momentos de desertos na nossa vida é com bênção, é para nos abençoar. E os momentos de deserto tem dor. Só que aí a gente escolhe murmurar, reclamar, ou ficar em silêncio, ou agradecer. E quando a gente murmura, não é a vontade de Deus, não é agradável a Ele. Deus não respira esse ar, como ele disse aqui, um agradável odor. Deus não respira esse agradável odor na nossa murmuração. E então, pra gente poder estar refletindo, né? Noé, ele saiu e ofereceu um holocausto ao Senhor. Que ao sairmos dos nossos momentos de dificuldades, possamos estar oferecendo algo a Ele, né? Oferecendo a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Amém? E olha, dá pra pensar muito sobre isso. Ah, é muito gostoso ler a palavra de Deus, muito bom. Com o Espírito Santo é bom. Nossa! Já tive meus momentos, vou falar, que eu não conseguia ler a palavra de Deus como eu tô lendo hoje. Eu não tinha paciência, eu queria ler tudo de uma vez. E aí eu pegava, abria uma parte, pegava, abria outra e lia outra. E eu começava a ficar agitada, ansiosa, né? Porque a palavra de Deus, ela é rica de detalhe. A gente quer ler muito, o nosso cérebro vai ficar ruminando, o Espírito Santo vai. Enfim, aí o Senhor me ensinou que tem que ter paciência. E com paciência a gente também finaliza. E finaliza com excelência. Porque com a paciência a gente vai pegando aos poucos,
vai entendendo tudo, vai compreendendo. Se a gente ler tudo de uma vez, a gente vai ficar na superfície, não vai penetrar na nossa alma. Não vai criar raízes profundas. Porque quando a gente fica pensando, aquilo vai entrando, entendeu? Se lê muito de uma vez, vai ficando na superfície, tipo, é uma historinha. Mas é muito mais do que uma historinha. É profundo. É pra gente penetrar nessa palavra. É pra gente se encaixar dentro dela. E aí, quando a gente entra na palavra, a gente se transforma a palavra. E aí, ela é enraizada no nosso coração. E aí, depois de uns meses, um tempo, e a gente se encontra no lugar da palavra novamente, ela vem a lembrança. E aí, a gente vive a palavra novamente. E quando a gente vive a palavra, a gente vive com humildade. Porque lá no nosso subconsciente tem a compreensão que é a palavra de Deus, que é Deus que está fazendo, não nós. Quando a gente tem a compreensão que quem está fazendo é Ele, e não eu, não nós, a gente vai com humildade, que a gente sabe que não é nós, não é na nossa força. É o Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso faz comigo, faz com nós, pode fazer com o irmãozinho que tá caído, entendeu? E aí a gente vai lá e dá uma palavra de ânimo, dá a palavra de Deus, leva Deus pra pessoa. Agora, se eu acho que sou eu, como que eu vou ajudar o irmãozinho? Porque fui com minhas forças, o irmãozinho não tá em mim. Ele não vai conseguir, talvez, porque eu não posso ajudar. Quem pode ajudar é somente Deus. Enfim, eu não sei se deu pra entender o que eu falei. Mas é isso. Deus é maravilhoso. Sua palavra é maravilhosa. Eu estou apaixonada. Deus, no final, antes do dilúvio, não chovia. Pelo menos não está escrito na palavra. Na palavra fala que subiu um orvalho do chão. Subiu um orvalho do chão e assim que molhava a terra. Não era chuva do céu, era chuva do chão, praticamente, sabe? E regava as plantas. Então, por isso que falam que naquela época as pessoas devem ter ficado incrédulas com ele fazendo um barco. Depois que choveu, Deus fez uma aliança. E creio que 90% da população sabe que essa aliança significa que é o arco-íris. Que Deus fala que não vai mais chover sobre a terra. Ele não vai mais mandar o dilúvio. Que, enfim, o que dá pra se entender é que quem vai destruir a terra vai ser nós, né? Como já tá fazendo, infelizmente, né? Por isso que é importante a gente cuidar, a gente criar projetos, talvez, pra entardecer, né? Esse tempo que a terra vai ser destruída pelo homem, para surgir mais pessoas, para mais pessoas ir pro céu e para vivermos em uma família muito grande lá no céu. Amém? Mas também a necessidade de levar a palavra de Deus nos corações das pessoas. Porque muita gente conhece, mas não conhece tanto assim. Conhece e acha que conhece tudo, mas não conhece. Mas esses são aqueles que não querem, né? São as ovelhas afastadas. Que conhece e acha que sabe de tudo, então não quer mais saber, porque sabe que Deus é amor, pronto, final, isso é o suficiente. Deus é amor. Só que ele é... Mas isso não é suficiente pra gente. Quer dizer, pra gente é suficiente, mas não sobre o conhecimento. Deus é muito mais que amor. Deus não é só amor. Deus é muito, muito. Deus tá além, Deus tá além, Deus tá além. E quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que a gente não conhece, porque ele é tão grandioso, ele faz tantas coisas. Ele pode fazer o que ele quiser, gente. A gente pode viver muitas experiências aqui na Terra com ele. Pode. A gente não vive por conta do pecado que habita em nós, por conta da falta da santificação. Porque enquanto tem o pecado, tem maus pensamentos, tem maus palavras. Deus poderia vir e fazer muitas coisas na nossa vida e aparecer de formas, tipo assim, ele podia vir aqui, sentar aqui e falar comigo e eu ver ele. Só que será que eu não ia me orgulhar, me achar boazona?
a diferenciada. Deus veio, falou comigo, ele se mostrou pra mim. Como que tá o meu coração depois dessa revelação? Será que eu não vou ficar ansiosa, querendo, sei lá, querendo que ele sempre aparece? Como eu vou lidar com essa situação? Algo que poderia ser bom, dependendo de como a gente tá, pode ser algo mal, pode ser ruim. Só que aí, o que que faz? Ser mal, ser ruim. O pecado que a gente comete abre brecha por inimigo nos deixar louco. E é isso. Ele fala coisa na nossa carne, grita mentira. E se a gente não tiver o discernimento, a gente acredita e vive na mentira. Muitas coisas na nossa vida não acontecem por conta da brecha que a gente dá pro inimigo. E ele faz bagunça na nossa mente. A gente às vezes pensa assim, ó. Eu vou fazer porque eu tenho controle, eu consigo lidar, depois é só, né? Não tem nada a ver. Gente, a gente não consegue nada. É mentira. É mentira, é mentira. A gente consegue, se Deus dá graça, mas a gente fica dando um lado, fica dando um lado. A gente tá querendo, tá deixando, tá permitindo morrer. Porque é tanta mentira, tanta loucura que ele pode fazer na nossa mente. É uma morte espiritual, é tristeza, é ansiedade, sabe? Não tem paz, a paz rouba a nossa paz. Que é a presença de Deus que sai. Deus é a paz. E se a gente dá muito espaço pro pecado, pro inimigo, é como se a gente estivesse falando, eu prefiro a companhia dele. Eu prefiro fazer a vontade dele. Eu prefiro ele. Entende? Quando é uma escolha, a gente tem... Às vezes a gente faz sem ver. E Deus nos julga conforme o nosso conhecimento. Só que quando a gente vai fazendo sem ver, a gente vai se transformando também em algo... O pecado vai se enraizando, né? E aí a gente vai criando... Vai tendo muitas limitações, muitos problemas. Mas quando a gente faz vendo que não é a vontade de Deus, não é bom, porque a gente tá escolhendo o inimigo. A gente tá escolhendo sair da presença. A gente tá falando, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem pro mundo espiritual, falando: ó, Senhor, tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não é um espírito maligno que habita em nós. É um espírito soberano. É um espírito poderoso. É um espírito que tem o dom da alegria. A alegria está nele e ele está em nós. É só pedir. É o espírito que é a própria paciência. A paciência está em nós. É só fluir, é só pedir. Que tá na gente, os que são batizados, aqueles que pediram, aqueles que crê. A própria sabedoria habita em nós. É só a gente pedir, é só a gente querer que ela flui, que ela sai. Temos a sabedoria, temos a paciência, temos a alegria, porque temos o Espírito, e o Espírito tem tudo isso, e ele pode nos dar, podemos ser isso. É só pedir, mas tem que querer e fazer e procurar ser. Amém? E a necessidade de orar, porque é dele, na verdade. É do Espírito que está em nós. O Espírito de Deus está em mim. Deus é soberano. É tudo dele, ele que criou, ele que me fez. Eu sou dele, ele me fez, eu não sou minha. Essa carne, isso aqui, ó, não é meu. Ele me emprestou. Eu sou mal que eu tô falando, porque ele que me ensinou. Olha pra você ver como tudo é dele. O que eu sei,
o mérito é dele. Ele me ensinou através da palavra, através da vivência que eu tive, através das revelações que ele veio. Ele me mostrou que ele realmente existe. Eu sei que ele existe. Então eu creio, eu confio nele. Eu sei que a palavra é verdadeira, porque eu já li e eu já vivi ela e minha vida transformou para melhor. Eu sei que é verdade, porque até os leigos, aqueles que não acreditam, falam sobre a sabedoria. A sabedoria de Deus é perfeita. E quando a gente confia nele, as coisas realmente acontecem, sabe? Enfim, Deus, ele tá no controle. Fala na palavra. Não vos preocupeis com o que vai vestireis no dia da manhã, com o que vai comer, porque se até as aves eu dou o alimento, imagina nós, que tem um sopro da vida. Imagina nós, em que ele habita. Porque ele não quer que a gente passe fome. Ele não quer aquilo que é mal para nós. Quem faz isso é o pecado que a gente comete, é a legalidade que a gente dá. Mas Deus, com sua misericórdia, ele lava o pecado que a gente abre a brecha, que a gente permite. Ó Senhor, mas ele vem com a misericórdia no momento dele. Não pensa que você vai poder pecar à vontade, que depois Deus vai lavar. Porque às vezes a gente tem que sofrer para aprender, porque Deus não tá no pecado. E ele não quer que a gente vive lá. Ele quer que sejamos uma nova pessoa. Uma pessoa sábia. Uma pessoa que o Espírito tem liberdade para fazer o que ele quer fazer. Uma pessoa que o Espírito mora aqui, mas que ele viva em nós. Não que ele só mora, mas que ele vive, que ele tem liberdade, livre acesso para falar em nós com o estranho. Quando ele conhece o estranho, nós não. Às vezes ele quer falar algo pro estranho. E às vezes não é todo mundo que se dispõe do seu corpo para tá fazendo a vontade de Deus. Não. Na verdade, às vezes é difícil encontrar alguém que é livre para Deus agir inteiramente. Quer saber? O irmão que não conhece Deus, mas não tem o pecado na vida dele, não tem como isso, primeiramente. Porque o pecado também é um orgulho, é o pecado. Às vezes, quando a gente sabe de muita coisa e é muito bom, acaba se orgulhando. Mas, se tem uma área na vida do irmão que não tenha gula, não tenha soberba, não tenha arrogância, não tem, enfim, os pecados, ele vai fazer aquilo que é a vontade de Deus, querendo ou não, sem querer, querendo, ele faz. Porque o mundo é assim. Deus criou o mundo de forma perfeita. Aqueles que confiam nele, aqueles que faz para ele, ele age com poder sobre a pessoa. Aqueles que não acreditam, aqueles que não conhecem, ele age, talvez não com poder, para não assustar, mas é com sutileza, com amor, o amor. Deus está no amor e o amor está em Deus. Quando não tem pecado, tem amor. Deus age no amor. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos nós. Precisamos da sua bênção, da sua graça. Ó aqui, ó. A minha luz já tá acabando. Tem que pôr pra carregar. E amém. Eu vou dar mais uma olhada na palavra, porque é muita informação. É porque é bom a gente ficar com uma palavra no coração para meditar durante o dia. E na verdade eu não vou olhar porque eu resolvi, o Espírito Santo de Deus me deu a vontade. Vou crer que é isso. Que achei muito lindo, não é? Levantando um altar ao Senhor e oferecendo oblemações, que fala aqui, né? Animais para eles. Ele levantou o altar e ofereceu como gratidão no coração dele. O Senhor respirou um ar puro e falou no coração de Noé. E Deus fala no nosso coração.
quando a gente tá ali fazendo algo pra ele. Ou fazendo algo que deveria ser feito, que é da vontade dele. Ele fala no nosso coração. Ai, nós temos um Deus e esse Deus, ele fala com a gente. Isso é tão lindo. Nós temos um rei. A gente tem um rei. Tem países que tem rei normal. Ai, tá brilhante. Tem países que tem rei normal. A gente tem um rei que criou esses reis. A gente tem um rei, sabe essas pessoas muito, sabe, inteligentes, que a gente olha e fala assim, nossa, uau. Então, sabe, Deus criou eles. E sabe, Deus, ele é o dono da sabedoria. Então, é um pouquinho da sabedoria de Deus nessa pessoa, só que Deus tem a sabedoria completa. A sabedoria maior tá com ele, toda completa. E sabe, Deus, ele criou tudo, simplesmente falando. Ele falou assim, ó, cria o mar. Criou o mar. Faça-se as aves. Várias espécies de aves. Veio tudo da imaginação dele. Criou ele, pensou assim, ó, quero espécie assim, assim, várias espécies, ó. Aí, veio várias espécies. Olha, ele é criativo. Olha quantas espécies de flores. Que linda variedades. Se você precisa de criatividade, irmãos, vai na fonte. Oração, se tiver difícil, vai pro jejum. Jejum limpa nossos pensamentos. Como Deus é grandioso, grandiosamente maravilhoso. Ele é o dono da criatividade, gente. Quando eu tava confiando em Deus. Olha, mas não é fácil, gente, que eu tava numa unção assim. Muitos desafios na minha vida, problemas, né? E glória a Deus que depois dos problemas vem muita bênção. E aí eu tava num momento de bênção. Confiando e um pouquinho de problema também, tava no deserto. E aí fui num curso que tava tendo na minha cidade de pintar jeans. Primeira vez na minha vida que eu pintei jeans. Ai, eu achei tão lindo. Gente, é porque eu nunca fui de desenhar. E logo, assim, das vezes a pessoa que tava lá comigo veio falando aqui. Eu nunca fui de desenhar. Muito pelo contrário, eu até queria, mas eu não gostava. Porque eu fiquei um pouco traumatizada com algumas coisas da minha vida. Aconteceu, mas não veio ao caso. E então eu tava lá e eu fiz um desenho assim que não é nada demais. Mas como foi a primeira vez, eu fiquei feliz, eu gostei. Gostei muito, porque Deus foi me dando ideias, ó, faça isso, faça aquilo, por que você não faz isso? Eu nunca fui criativa, E eu tava confiando que Deus ia me ajudar a fazer essa calça aí. Mas não foi nada demais. Mas ficou linda. Ai, nos meus olhos ficou. Assim, ó, a foto da calça, que linda, ó. É linda, gente. Nunca imaginei fazer uma calça assim. Desenhar e pintar assim a primeira vez ainda.